Olá, meus amados, uma boa noite para todos e a paz do Senhor. Essa noite de paz, noite de salvação na vida de todos, eu venho aqui para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo aos nossos corações. Como está escrito aí na própria palavra, no tema, né? Ser forte e corajoso. O momento é muito difícil, um momento complicado, para citar uma palavra como essa, ser forte. Mas é necessário ser forte, amor. É necessário num momento como esse ter coragem. É necessário num momento como esse ter força. Se já está difícil, as coisas estão complicadas, você imagina se a gente afrouxar? Imagine se cair o desespero, as coisas vão ficar 1000 vezes pior. Mas se formos fortes, e se formos corajosos, a tendência de mudar a partir da nossa reação, a partir da nossa atitude em meio a situação difícil, é que vai mostrar que tipo de soldado nós somos. A Bíblia relata uma história muito linda do povo de Israel. Davi foi levar o lanche da tarde para os seus irmãos na guerra. Chegando lá, Davi encontrou o exército do filisteu com um gigante chamado Golias, afrontando o povo de Israel e afrontando ao Deus vivo. Davi tomou uma coragem tão grande, absurda aquela coragem de Davi, porque Davi não era um guerreiro. Davi era simplesmente um pastor de ovelha. A coragem que Davi toma em meio à situação era crise. A situação naquele momento era uma situação de crise, de medo, de terror. Golias amedrontava aquele povo. E o que precisava naquele momento era de coragem. Naquele momento, o que estava precisando era ser forte e corajoso ao mesmo tempo. Então Davi vai ter essa atitude de ser forte e ao mesmo tempo corajoso. E quando Davi toma essa atitude, a história já começa a mudar. Davi pega essa coragem e essa atitude que ele tem e coloca nas mãos de Deus. E quando Davi vai enfrentar Golias, a palavra que Davi fala para Golias é: tu vinde contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A coragem muda a nossa situação. A tua coragem pode mudar a tua vida, a vida da tua família e a vida daqueles que estão ao seu lado. Mas se você fracassar, você pode levar todos que estão ao teu lado ao mesmo fracasso. Então vamos ler a palavra, é só um versículo, está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, muito conhecido.
não estou mandando eu ser forte, Deus falando para ele, e corajoso? Não temas, nem te espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Olha que mensagem. Josué, capítulo 1, no versículo 9. Para quem não conhece essa história, eu vou narrar um pouco sobre ela. O que acontece é que Moisés está morto. E Josué agora tem que assumir a responsabilidade como líder. Mas ele não se sente capaz. Ele se julga ser muito novo, inexperiente. Até porque, mano, assumir uma liderança deixado por Moisés não é ser fácil. Quer ver? Eu vou citar um exemplo que está acontecendo agora muito popular. Eu gosto do futebol. Sai Jorge Jesus e entra Rogério Ceni. A cobrança é muito grande porque há na lembrança a boa liderança desse camarada aqui no Brasil. E o medo de Josué agora é esse. A lembrança da liderança de Moisés. O homem que abriu o Mar Vermelho, o homem que tirou o povo da escravidão e outros fatos. O homem que andou com o povo no deserto e alimentou todo mundo ali no deserto, porque Deus providenciava para ele o maná. O homem que ficou no monte durante 40 dias. Agora tu imagina para um jovem ter que assumir a liderança de Moisés. Você acha fácil? Então houve toda uma crise dentro de Josué. Uma crise de medo. Uma crise que ele contra ele mesmo, portanto que Deus fala para ele ser forte e ser corajoso. Aqui indica que ele estava amedrontado para Deus dizer para ele ser forte, mas também seja corajoso. Por quê? Talvez ele perguntou, porque eu sou contigo, filho. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu sou contigo. E nós estamos vivendo esses dias que precisamos ser fortes. Precisamos de ter atitude de vencedores, atitude de corajosos. Ainda que você tem pouca força, mas luta com ela. Não desanima, não desista. Não abre mão dos teus sonhos. Não abre mão do teu objetivo. Não coloque culpa nos teus fracassos, nas pessoas que estão do teu lado. Quando eu fracasso, eu sou culpado do meu fracasso. Porque talvez eu dê ouvido a alguém que não deveria dar. Talvez eu fiz que não era para fazer. Então precisamos, nesse momento, de sermos fortes e termos coragem para mudar a situação e o momento. Como eu citei aqui no início, eu fiz aqui uma junção da história. Davi estava vendo o povo amedrontado diante de Golias. Mas o medo era tão grande que ninguém se atrevia a enfrentar Golias. De tão grande que era o medo. Nesse momento, quem não está com medo, amado? Nesse momento, quem não está assustado? A gente sabe que o gigante invisível que nós estamos enfrentando, que ele é grande.
Nós sabemos que nesse momento, o gigante que nós estamos enfrentando, ele não é fácil lutar contra ele. Nós sabemos que esse momento não é fácil. O gigante nos afronta todo dia. Todos os dias você liga qualquer emissora de televisão e só tem números absurdos de morte. Verdade ou não, não sei. Mas é o gigante que está se levantando contra a gente. Aí você liga e mais uma empresa que se fechou. Mais uma loja. E cada dia mais o gigante se cresce diante da situação. Então é necessário ter atitude como de Davi. Deixa o gigante vir contra nós com espada, com lança, porque nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. E nós estamos vivendo esse momento de medo. Estamos vivendo esse momento assustado. Mas não podemos perder a confiança em Deus. Não podemos perder a esperança em Deus. Precisamos ser forte diante de situação tão difícil como essa. Precisamos ter atitude de vencedores nesse momento. Aí Deus fala para Josué: ser forte, filho, e tenha coragem, porque da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu sou contigo. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Para Josué, eu sou contigo. Você não está sozinho nessa peleja. Sabe o que acontece nesse momento, amado? Nossa irmã Valdirene Souza e nossa irmã Jocelina. A paz para vocês, minha irmã. Sejam bem-vindas. Sabe o que acontece? Nesse momento nós preferimos dar ouvidos ao oba-oba. Nos unimos aos medrosos dessa terra. A Bíblia relata que o gigante foi tão poderoso contra eles que amedrontou todo o exército de Saul. Não tinha um homem sequer para enfrentar Golias. Até que apareceu Davi, disposto e batalhar contra Golias. Queridos, seja o Davi dessa geração. Tenha coragem. A palavra de Deus diz também, lá no livro de Juízes, capítulo 7, que lá estava Gedeão trabalhando no largar. Aí Deus chegou para ele: homem forte, valoroso, eu sou contigo. Ele virou para o anjo: tu és comigo? Nessa situação que eu estou enfrentando? Tipo assim, olha aqui, nossas mulheres estão servindo de medianitas. Nossos filhos são escravos e tu vem falar que é comigo? Aí tipo assim, prova-me. Que homem forte. Que homem corajoso. Ele não está se direcionando, afrontando Deus, não. Ele está tendo coragem de chegar para Deus e dizer: se tu és comigo, prova-me. E Deus dá para ele, amado, um exército com 32 mil pessoas, para ele ir eliminando. E sabe o que me chama a atenção? É que Deus fala para Gideão: manda os fracos, os covardes, os tímidos ir embora.
Amado, o papo é sério. Manda eles ir embora. E foi. Todos os medrosos, todos os covardes, não está apto, pronto para ir para uma batalha. O que você espera como crente daqui para frente desse mundo? Se a Bíblia diz, por amor de muitos se esfria a iniquidade, se multiplicaria. É cumprimento da palavra que nós estamos presenciando, assistindo, vendo acontecer todos os dias. É bíblico. Aí você, como crente, tem por obrigação de ser forte e ser corajoso. Israel perdeu a confiança em Deus quando se curva diante de Golias. Mas Davi restaura essa confiança em Deus e desperta a coragem em todo o exército de Israel. Porque depois que Golias caiu morto, que o Davi o matou, Simone Amorim, seja bem-vindo, minha filha. Que Deus te abençoe. Pode deixar que eu vou orar sim. Por todos vocês que estão botando aí o pedido de oração. Para nossa irmã Joselma também estarei orando por você. E todos os pedidos que estão aqui. Portanto que depois que Golias caiu, o exército de Israel correu atrás dos filisteus. Será, amado, que nós vamos se curvar mediante esse Golias que nos afronta, que nos amedronta? Nós somos fortes, corajosos? Ou somos como aqueles que Deus falou para volta, os medrosos, os tímidos, os covardes? Todos eles podem ir para casa. Gideão só fica com os fortes e com os corajosos. Só fica com esses. E Deus provou para Gideão que ele não precisava daquele exército gigantesco, que ele só precisava de 300, mas 300 que fosse forte e corajoso. Deus provou para Israel que para matar Golias não precisava de um exército, só de um homem corajoso, forte e corajoso. Deus prova para eles isso. Você não precisa de muitas coisas, não. Nesse momento, o que você precisa é ser forte e corajoso para suportar essa guerra que nós estamos enfrentando. Um assassino que nós não vemos. Um gigante muito maior do que Golias. Porque Golias podia ser ferido com a espada e com uma lança. E esse Golias que está se levantando contra nós? Como vencer ele? Mas Deus manda, seja forte e corajoso diante de qualquer situação, Josué. Porque eu sou contigo. Acabou, amado. Se Deus é conosco, quem vai ser contra? Deus fala para Josué, deixa eu ler aqui para os irmãos que entraram agora, diz assim, Josué, no capítulo 1, no versículo 9, não estou mandando eu ser forte e corajoso? Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andar.
Não temas, porque Deus é contigo por onde queres que andar. Josué capítulo 1, versículo 9. E Gideão toma essa atitude correta, Davi toma a atitude correta. Josué toma a atitude correta. E você, meu amado, qual é a atitude que você está tomando? Você vai se curvar diante do gigante? Ou vai enfrentar ele e vai matar ele? Ou vai vencer mais uma batalha? Mais uma guerra? Ou você está pronto para cantar o hino da vitória? Ser forte e corajoso. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um ser forte e corajoso numa situação como essa. Não é para qualquer um. Eu não estou mandando você sair por aí que nem um doido confrontando situações, não, amado. Pelo amor de Deus, não é isso. É saber lidar, ter palavra para o teu vizinho nesse momento de desespero. Ter atitude em dizer: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco nessa peleja, irmã. Essa é a atitude que um servo de Deus tem que tomar numa situação como essa. Essa é a atitude de um servo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é povo de Deus tem que tomar numa situação como essa. Você está entendendo? Seja forte, seja corajoso. Uma certa vez, amor, que me chama a atenção é que Davi, antes de enfrentar o Golias, ele tinha um urso. Ele já tinha um leão. Ali foi a prova de fogo dele. Passar por um teste. Sabe o que está acontecendo conosco hoje, amor? A igreja, ela está muito mimada. A igreja, ela está sendo mimada porque muitos líderes não conseguem falar a verdade por causa do dízimo e da oferta que entra em muitas igrejas. Então isso deixou a igreja mimada. Pregações para encher cultos e ter boas ofertas. Então quando se levanta uma tempestade como essa, não temos soldado valente para enfrentar. Recua, ficam amedrontados, porque não tem como. No momento como esse, a única coisa que nos resta é ser forte, ser corajoso e confiar em Deus, e acabou, amado. Partir para cima, independente do tamanho do gigante, porque nós vamos vencer esse gigante. Nós iremos vencer esse gigante. Eu tenho certeza disso. Que iremos vencer esse gigante. Então precisamos ser fortes e também sermos corajosos. Precisamos ter atitude de servos de Deus. Você imagina quando Daniel soube que as escrituras estavam assinadas. Imagina se Daniel tentasse fugir. Imagina. Mas a atitude de Daniel foi uma atitude de coragem. Ele foi orar
para poder enfrentar o gigante. Ele foi orar para poder, quando fosse lançado nas covas dos leões, ele não ser devorado. A coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando ele falou para Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, do capítulo 3, quando Daniel desafiou eles, Nabucodonosor disse para eles: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego disse assim: o nosso Deus o nosso Deus que vai nos dar a vitória diante dessa situação que nós estamos vivendo. Ele diz para Josué: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Por onde passar, qualquer batalha que você entrar, eu vou ser contigo. Aí vamos lá. O que acontece com Josué? Ele toma posse, recebe essa palavra, toma coragem, toma atitude, força ele ganha e passa a ser forte. Ele derruba a maior muralha de todos os tempos, a muralha de Jericó. Ele consegue, junto com seu exército, com o poder de Deus, lançar aquela muralha por terra. Por quê? Porque ele foi forte e foi corajoso. Josué toma posse da terra prometida. Por quê? Porque ele foi forte e porque ele foi corajoso. E você, querido? Mas primeiro teve uma situação, houve um medo. Peraí, é Moisés que era o líder, Moisés era o cara. Como eu, um garoto, vou assumir a liderança? Sou contigo, meu filho, fica calmo. Eu sou contigo. Aí Davi vira para o Golias: quem és tu para confrontar o Deus de Israel, seu incircunciso? Coragem. E o gigante era poderoso. Não era tão diferente como os dias atuais, não. Gideão, o exército dele o povo dele estava sendo massacrado. Mas ele foi forte, ele foi corajoso. E Deus concedeu a ele a vitória. O que está faltando para você, meu amado? O que está faltando para você tomar posse dessa palavra? Ser forte, ser corajoso. O que falta para você? Fala para mim. Diga para mim o que está faltando. Se Deus está dizendo: eu sou contigo. Se Deus está dizendo: eu irei contigo aonde você for. É Deus que está dizendo. Deus falou para Josué: eu irei contigo onde tu for. Deus foi com Davi. Deus foi com Josué. Deus é contigo. Tu imagina quando Deus pediu a Abraão e Isaac. Se ele não fosse forte e corajoso, ele jamais seria o pai de uma nação. Tem que ser forte, tem que ser corajoso. Tem que ter atitude. Mas essas coisas estão tão difíceis, pastor. Eu sei que está difícil, meu irmão. Mas será que não fica pior se a gente se curvar diante dela? Se a gente ficar que nem Israel ficou? Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. A coragem de um homem chamado Gideão fez dele um vencedor. A tua coragem fará de ti um vencedor.
E não somente você, toda a sua geração. Nossa irmã Leônida, a paz do Senhor, minha irmã, mais uma vez aí com a gente aí. Esse povo é um povo abençoado. Que Deus te abençoe com esse público que Ele tem nos dado aqui, mano, nos acompanhado nessa live. Que Deus, que são um povo fiel mesmo. Deus abençoe vocês. Então, atitude para poder mudar a história da tua vida. Mas pastor, não tem como, tá? Meu irmão, não tinha como também naquele momento, mas a atitude de Gideão mudou tudo. Gideão estava em crise, Gideão estava perdendo tudo. O povo dele estava sendo escravizado, as mulheres estavam servindo os medianitas, já não tinham o que comer. Ele estava dentro de um lagar, dentro de uma... como se fosse uma loca, escondido. Um túnel, vamos botar assim, escondido ali, trabalhando para não levar o último arroz que ele tinha. Ele precisava sobreviver. Olha a coragem desse homem. A coragem de Josué, amado. De confrontar aquele povo, de derrubar a muralha de Jericó como foi derrubada. Coragem. Olha a coragem. Coragem do menino Davi de matar Golias. Precisamos de ter atitude nesse momento. Precisamos ter coragem. A coragem de Sadraque e Mesaque pode nos lançar na fornalha. Lança que o nosso Deus vai nos tirar de lá. A coragem de Daniel não se curvar diante da estátua do rei, confiando em Deus que os leões não iam o devorar. É essa atitude, essa coragem que Deus quer para nós hoje. É essa coragem que Deus está esperando de nós. A coragem de um guerreiro. A coragem de um vencedor. Vamos lá, irmão, participa aí. Dá um glória, escreve um amém, um aleluia. Convida alguém para participar também. Coragem, precisamos ter coragem. Precisamos ter. Pastor, mas da onde eu vou tirar? Oh, meu irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor é contigo. Gideão foi com 300, não levantou espada. Não levantou espada contra aquele exército. A Bíblia diz que quando chegou lá, a única coisa que o exército de Gideão fez foi recolher os pertences. Porque Deus já tinha dado na mão. Deus quer te dar na tua mão a tua vitória. Mas é necessário ter atitude como teve Gideão. Como Deus pode te conceder uma vitória se você mesmo não acredita na vitória? Se você mesmo não acredita, se você mesmo não é corajoso, se você mesmo não é forte. Tu imagina José falar com o povo, ó: rapaz, essa muralha aí, não tem como a gente derrubar ela não, tá doido? Se Deus aí, eu não sei não. Vamos sentar aqui, vamos ver o que acontece. Ia continuar sentado lá até hoje. E a muralha não tinha caído. Nosso irmão Adriano Souza. A paz, irmão, seja bem-vindo. Então, a atitude de mudar, a coragem desses homens marcaram história. Sabe por que a gente não faz história, mano? É porque a gente não tem coragem de fazer algo diferente. Todos os homens e todas as mulheres que entraram para a história porque fizeram algo que ninguém nunca tinha feito.
Se a gente não fizer algo diferente para mudar essa história, não vai mudar nunca. Precisa ter coragem. Todos os homens que eu conheço na história mundial, bíblica também, é porque fizeram algo diferente. Por que Moisés entrou para a história? Porque abriu o Mar Vermelho. Algo diferente. Por que Josué entrou para a história? Porque derrubou a muralha de Jericó. Tem até um hino, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Todos conhecem esse corinho. Por que Gideão entrou para a história? Por causa dos 300 guerreiros. Atitude de coragem. Por que Abraão entrou para a história? Porque foi capaz de dar o seu Isaac. Por que Sadraque e Mesaque entrou para a história? Porque não teve medo da fornalha do rei. A Bíblia diz que eles passeavam na fornalha. E sabe quem estava lá? O próprio Jesus. Estava lá junto com eles na fornalha. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, dentro da teologia, o anjo do Senhor ele significa a presença de Jesus, a teofonia. Era Jesus que estava ali, o anjo do Senhor, guardando aqueles homens. Ó, olha o que Deus diz para Josué. Olha, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até na fornalha, Deus é contigo. Na cova dos leões, Deus é contigo. Sim. Diante de uma muralha que suportava hoje um prédio de 10 andar, Deus é contigo. Diante de Golias, Deus é contigo. Mas como nós vamos entrar para a história se a gente não tem atitude de fazer nada diferente? É sempre a mesma coisa, murmurar, reclamar, tá difícil. Eu fiz um vídeo, esses vídeos pequenininhos no Instagram, que eu tô lá, pastor, lá é pastor Marcelo Dias também, Marcelo Família Azevedo, no Instagram. Tô lá também. Aí eu fiz um vídeo. E sabe o que eu falei nesse vídeo? Vídeo pequenininho. Eu não sei o nome direito que se dá, não. Porque eu ainda tô conhecendo o Instagram um pouquinho. Eu disse assim: as pessoas dizem que os seus fracassos, o culpado é a vizinha que foi lá e botou olho grande. As coisas não andou porque o vizinho descobriu o projeto. Nada disso, amado. Não tem olho grande para crente que é corajoso. Não tem exército para crente que é corajoso. Não tem macumba para crente que é corajoso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que prevalece para sempre. Nós somos como os montes de Sião, valentes, guerreiros. Santo Dumont entrou para a história porque fez algo que nenhum outro homem tinha feito. Pai da aviação. Sim. Os ingleses entraram para a história porque inventaram, os criadores do futebol não foi o brasileiro. Saiu de lá. A história relata isso. A história diz assim. E você, irmão? Qual é a história que você está construindo? De um valente? De um corajoso? Ou de um perdedor? Mas o Golias, tu vai continuar aí chorando aí, ó, que nem o povo de Israel. Davi chegou lá e falou: não, eu vou. O próprio rei, mas menino, bota aí essa armadura. Aí Davi botou. Olha aí, menino.
Você não aguenta nem com a armadura. Como é que tu vai matar Golias, rapaz? Tu é doido? A armadura não dá em você, a espada você não suporta. O que tu vai fazer? Eu vou lá no meio das pedras, no riacho, seja onde for, e vou pegar 5 pedrinhas. E tô aqui com uma atiradeira. Quando Deus te promete, te garante, você não precisa ter armas poderosas. Porque a tua arma é o Senhor. E Deus concedeu a Davi a cabeça daquele gigante ao povo de Israel. Você pode dar um glória aí, amado, por isso? Você pode glorificar a Deus e dizer aleluia, amém? Porque foi isso que Deus fez. Só vai ter mudança quando você tiver a atitude de ser forte e corajoso. Senão nada vai mudar na tua vida. Eu quando determino uma coisa, está determinado. Eu determinei abrir o meu ministério. Eu vou abrir. Estou legalizando a documentação, já comprei o terreno. Vou construir. Porque eu creio no Deus que me capacitou para isso. Coragem, atitude. Senão você nunca vai entrar para a história. Deixarei lá um legado quando o Senhor me levar. Pastor Marcelo Dias foi pastor presidente aqui desse ministério. Pastor, qual será o nome do ministério? Ministério ID. Assembleia de Deus, Ministério. Mas por que ID? Porque o nosso ministério, amado, vai ser voltado para trabalhar com almas, com vida, ir na boca de fumo onde ninguém quer ir nos corredores, entrar dentro dos bailes funk, pregar lá dentro dos bailes funk. Então, por isso que é IT. Nossa irmã Valdirene Souza, seja bem-vinda, irmã Valdirene. Que Deus te abençoe. A palavra dessa noite, irmã, foi lido lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, tá bom? Irmã, meditar. Então entende isso. Você tem que ter atitude para poder mudar. Tem que ter atitude. Tem que abrir mão de alguma coisa para ter mudança. É assim que Deus trabalha. Eu estou aqui tentando lembrar o nome de Martim Lutero, lembrei. Por que esse homem entrou para a história? Estava ele lá na faculdade dando aula, lá em Roma, na dele, servia, lá ele era um dos cabeças que dava aula lá dentro, lá em Roma, lá na igreja romana. Era o cara. Mas ele sentia um vazio. Sem livro das indulgências, não tem Bíblia, não tem nada. E ele foi lá e descobriu um livro todo empoeirado, acorrentado. E quando ele descobre esse livro, ele começa a ler. Aí ele vai ler que o Senhor tinha que ser adorado em espírito e em verdade. E naquela época, no século XVIII, se ensinava as indulgências. O que é indulgência? Eu tenho aqui uma caneta, vamos dizer que essa caneta aqui foi a caneta que Jesus deu para Judas usar. Exemplo, fazer um relatório lá das ofertas. Então se vendia essa caneta como uma caneta milagrosa. Essa caneta foi a caneta de Jesus, a caneta milagrosa, irmão. É isso que é indulgência. Aí vendia a caneta. Os óculos que Jesus usou quando estava no deserto. Aí vendia o óculos. As indulgências. Se usava a escadaria para o povo descer de joelho. E um certo dia ele lá de joelho, o anjo apareceu para ele e falou: meu filho,
seu pai não quer ser adorado dessa maneira aí não, da idolatria não. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Então Martinho Lutero se despertou e começou a cair para o estudo da Bíblia. E começou a ensinar no seminário a verdade. Então logo os romanos viram que estava dando prejuízo no lucro financeiro deles. E começaram a perseguir. Mas a coragem desse homem foi tão grande que ele foi levado num conselho na Alemanha, onde só estavam os maiores homens da época. Ele sentou por 3 vezes lá. E eles não tinham como tocar naquele homem, porque eles não tinham como decretar que ele estava errado. Até que eles fizeram uma pilantragem. A verdade é essa. E colocaram ele como herésio. Aí foi quando surgiu essa palavra, heresia. Porque ele simplesmente, porque ele começou a ensinar a verdade, a Bíblia. Já não se ensina mais indulgência, se ensina a Bíblia. A Bíblia diz que mesmo ele sendo perseguido, a Bíblia não, a história, ele disse: quanto mais nos mata, quanto mais sangue derramado, é a semente do crescimento do Evangelho. O Evangelho sempre foi base disso. Quanto mais perseguidos cristãos, quanto mais massacrados cristãos, mais cresceram o número de cristãos. Em época difícil, em época de terror, Martinho Lutero hoje é considerado o protestante, o reformador da igreja do século XVIII para cá. Porque ele fez algo diferente. Ele foi forte e corajoso para confrontar todo um exército. Ser forte e corajoso, mano, para mudar pelo menos a tua história, da tua família, na tua rua, na tua casa, no teu bairro. Seja forte, seja corajoso. Tem que ter atitude, senão não tem como mudar, senão não tem mudança. Não adianta ficar agora chorando, já está aí. E agora é levantar dessa situação e tomar atitude. É levantar e tomar atitude. Eu passo por um problema muito sério de imunidade baixa. Então, quando o tempo, eu trabalho com gelo, sou peixeiro, essas coisas todas há muitos anos. Então, essa semana, eu não fiquei muito bem. 2 semanas sem trabalhar, e eu sou diarista. E já uma viagem marcada. Amado, tome atitude e corajoso, nós vamos viajar com tudo pronto que Deus providenciou para nós. Se eu ficar chorando, as coisas não acontecem. Eu preciso de um momento de lazer com a minha família. E eu vou ter esse momento de lazer com a minha família, do meu suor. Aqui, ó. Ser forte e corajoso para mudar a história da tua vida. Senão tu não faz nada, não tem nada. Pastor, tu tá mandando fazer loucura? Não, mano, não é loucura. Não é loucura, pelo amor de Deus, entenda. Então amanhã, pastor, eu vou lá na Casa Bahia, vou tirar 10 mil, tu pode pagar? Vai lá e tira. Mas se você não pode, dá graças a Deus. E luta para amanhã você poder tirar 20 mil. Eu profetizo isso. Mas não faça uma loucura pensando que a atitude é ser forte. Não, esses homens, eles não colocaram Deus à prova. Deus colocou eles à prova.
está entendendo? Foi Deus que colocou eles à prova. Sabe quando Deus coloca Gideão à prova? Quando ele manda ir com 300. Sabe quando Sadraque e Mesaque, Deus coloca eles à prova? Quando eles são lançados na fornalha e não nega a Deus. Sabe quando Daniel é colocado à prova? É quando sabe que já está assinado o decreto contra ele, a calúnia contra ele, mas ele não tem medo. Ele enfrenta o decreto. Os leões estavam 3 dias sem comer, mas Daniel não tem medo. Sabe quando Deus coloca Davi à prova? Quando ele vê o gigante, mas Davi confia em si mesmo. Agora tem gente colocando Deus na prova, fazendo loucura e achando que Deus tem por obrigação de... Não, mano. A loucura foi tu que fez. O que eu estou dizendo aqui é ter coragem, é ter atitude de mudança. Senhor, não aceito minha vida espiritual da maneira que está. Senhor, já não consigo mais orar. Eu já não consigo mais ir aos cultos, ouvir uma palavra. Eu já não consigo mais ler a Bíblia. Eu quero mudança, Senhor. Eu quero ter coragem. A tua atitude vai mudar a tua vida. Até para entrar no céu, os covardes, os medrosos, os tímidos não herdarão o reino do céu. Tem que ter coragem. E o que você está esperando, amado, para tomar uma atitude de coragem? O que tu espera? O que tu espera? O meu patrão é o camarada mais corajoso que eu já vi na minha vida. Tem hora, amado, que ele é tão corajoso que ele exagera, mas dá certo. É para comprar um caminhão de peixe, ele vai lá e compra 2 e diz que vai vender naquela semana. Ele vende em 2 dias. 2 caminhões de peixe. Ele vende em 3 dias. Do nada. Daqui a pouquinho restaurante, aquelas coisas. Coragem. É coragem isso. Porque ele não compra contando que já tem freguês, não. Ele compra pela fé. Coragem é fé. E cito mais uma vez, Abraão entra para a história porque deu Isaac. E você, querido? Qual tipo de história você vai escrever? Medroso ou corajoso? Tenha coragem. Tenha coragem. No nome do Senhor Jesus. Tem uma mulher que eu não posso deixar de falar dela. Ana. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10. A Bíblia conta a história de Ana. Uma mulher que não podia ser mãe. A Bíblia diz que de ano a ano ela ia ao templo. Mas ela nunca se manifestou diante da situação que ela estava vivendo. Ela parecia estar conformada com a situação que ela estava vivendo. E de ano a ano, a mulher, a segunda esposa do seu marido, zombava porque ela não podia ser mãe. Um dia, ela tomou uma atitude e uma coragem. Ela foi forte e corajosa. Ela entrou para o templo e determinou que não sairia dali enquanto Deus não falasse com ela e não desse para ela a promessa. E não adianta dizer que foi o diabo que fez isso com ela, não, porque não foi. Foi Deus que cortou a madre de Ana. Mas o mesmo que cortou foi o mesmo que concedeu um filho a ela e mais 4 filhos. E por que isso? Ela foi corajosa.
E você? E eu? Será que nós somos corajosos? Neemias estava numa boa. Lá no livro de Neemias, no capítulo 1, chegou uma carta escrita para ele, levada e tal. Ele leu, Neemias, ele lê na carta que os muros e a cidade estava toda destruída. Judá estava destruído. Ele chora, dobra o joelho e diz: o meu pecado e o pecado do meu pai e do povo, Senhor, nos perdoa. E vai até o rei, toma uma coragem de largar a mordomia que ele tinha no reino, só abaixo do rei, e ir para uma guerra. Que coragem, hein, amado? Na zona de conforto. Quem vai largar uma zona de conforto para ir para a guerra, amado? Fala para mim. Quem vai largar uma zona de conforto para ir comprar barulho dos outros? Barulho não era dele não, irmão. Não era, o barulho não era dele, ele não tinha nada que ir lá nos pensamentos humanos. Mas ele não fica satisfeito e vai até a cidade e começa a construção dos muros, com a perseguição de Sambalate e Tobias, e ele sendo forte e corajoso, e ele conseguiu vencer. Amado, é difícil, mas é possível, porque o Senhor é contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra e que Deus abençoe todos nós. Uma boa noite de salvação para todos vocês. Hoje nós não vamos fazer a oração que a gente faz. Estarei orando por vocês mais tarde. Mas sexta-feira, lá na viagem, eu vou tirar um momento das 4 horas da tarde. Estarei me recolhendo para fazer essa live. A sexta-feira, às 4 horas da tarde, juntamente com vocês, aqui na página. E eu peço vocês que convidem mais pessoas. E a gente vai estar orando. Vamos priorizar a oração. E se você tiver um milagre para contar aí o que Deus tem feito na tua vida, publique aí na página. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa página para mais pessoas serem alcançadas pela palavra. Tá bom? Que Deus possa abençoar todos os meus irmãos. Nosso irmão José. Nossa irmã... Não, José não, desculpa. É nossa irmã Josefina. Nossa irmã Valdirene. Josimar. Que Deus abençoe. Nossa irmã Simone Amorim. Que Deus abençoe. Nossa irmã Leônida. Deus abençoe nossa irmã. E também nossa irmã Valdirene Souza. Que Deus possa abençoar todos vocês. E aguardo vocês aqui sexta-feira. Já tô com saudade. Vou estar aí sempre publicando. Vou postar algumas fotos lá da viagem para vocês verem. Não tenho um hábito, mas vou postar para vocês verem. Eu com a minha família, a gente viajando. E que Deus possa abençoar todos vocês, tá bom? A paz do Senhor para todos.